temos que observar nos textos que temos falar. Os textos. Porque a palavra de Deus é belíssima. Gente, Apocalipse, a palavra de Deus é maravilhosa. E muitas das vezes a pessoa que vai estar trazendo a mensagem que não sabe trazer uma mensagem que venha estar despertando o coração do povo, porque não tem o preparo, não tem o interesse de estudar, não tem o interesse de buscar um enriquecimento, de se aprofundar. É a hora que o irmão vai para beber água, falar perdão na água. Por quê? Precisamos, aquilo que nós viemos falar, nós temos que entender o assunto. Precisamos buscar mesmo profundo. Se você for falar do Velho Testamento, uma passagem do Velho Testamento, você precisa entender o contexto, o fundo histórico, o tempo que passou. Isso tudo é importante para vocês venham se aprofundar, porque vocês estão estudando, é a palavra de Deus, precisa ter o zelo, precisa ter o cuidado, o aprofundamento, para estar assim, bem monitorados, para estar pregando a palavra de Deus, com ousadia, com intrepidez. Estou usando muito isso de madrugada. De madrugada é a hora que você mais está tranquilo para você ler a palavra, medita na palavra e começa a conversar com Deus para ver se é aquilo mesmo que você entendeu. Aí tudo aquilo que ele vai vir na sua mente, você vai anotando. Vai anotando, que depois. Aí já é uma dificuldade minha, que eu não consigo anotar. Precisa anotar aquilo que o Espírito ali, você está conversando com o Espírito, você precisa anotar. E quando você, nos seus afazeres do dia, vai haver uma dispersão na sua mente, você vai esquecer aquilo. Por isso que é preciso estar anotando todas aquelas conversas que você está tendo com o Senhor, que Ele está te iluminando, para depois você estar fazendo a montagem do sermão. Um renomado pregador cavalgava, aqui uma ilustração. Um renomado pregador cavalgava ao lado de um cocheiro, que havia sido um profissional, mas perdera tudo por causa da bebida. Durante o percurso, o cocheiro pediu uma ajuda ao ministro. Depois de falar a respeito do problema, o bom homem perguntou: amigo, se os seus cavalos disparassem, mesmo depois de você ter usado todos os meios possíveis para detê-lo, o que faria se, de repente, descobrisse que estava ao seu lado alguém que soubesse exatamente como controlá-los e salvá-los do desastre? Sem hesitar um instante, o cocheiro respondeu: entregaria a eles as rédeas. O pregador lhe disse: então, que o Senhor Jesus estava disposto a tomar o controle de sua vida, contanto que ele lhe entregasse as rédeas. Entre as ilustrações que prendem a atenção, encontra-se histórias a respeito de crianças inocentes com seus ditos, às vezes humorísticos, né? Aqui, o controle. Fala aqui, desses dois, nessa ilustração. Ele era um cocheiro, um profissional, mas havia perdido todo o quê? A sua credibilidade, havia perdido todo o seu respeito por causa da bebida. Ia caminhando ali, e aquele homem fez uma ilustração. Se você estivesse diante do médico, se você estivesse cavalgando, e de repente o cavalo disparasse, você não tinha mais nenhum recurso, o que você faria se você soubesse que você estava ao lado do médico? Entregaria a rédeas a ele. Aí, em cima dessa ilustração, nós podemos fazer: por que você não entrega de novo as rédeas a ele? Aí você vai estar enriquecendo o sermão. Aí, nesse livrinho que eu orientei a vocês, que aqueles que puderem ler, pode até baixar em PDF, hoje a maioria dos livros são tudo em PDF, não precisa nem. Os autores mesmo não autorizam a ter esse PDF. Estou fazendo a faculdade. São tantos livros lá que se for comprar um livro, hoje, graças a Deus, os próprios autores nos dão essa condição de ter em PDF, você baixar em PDF. São livros caros, livros 300 e pouco, 400 e pouco, 500 e pouco, você comprar. Cada professor te pede para você ler 3, 4 livros. Se você for ter que comprar todos esses livros, não há condições. E agora tem a biblioteca virtual mesmo na faculdade, que te dá, e não só lá no Google, você entrar no autor de um livro, depois você começa a baixar, você
você vê que o próprio autor te dá autorização de você tê-lo em PDF. Hoje em dia está muito mais prático, né? Se for comprarmos todo o livro, e você pode ter esse livro também, como preparar a mensagem bíblica e tantos outros, né, que ensinam a fazer sermões em PDF, para vocês estarem assim. Eu gostaria de falar um pouquinho falando, né, tema, o texto, tema, introdução, divisão de sermão, ilustrações e conclusão. Para nós estarmos fazendo o fechamento aqui, para que vocês possam. Quem já começou a fazer seus sermões aí, fazer os seus rascunhar? Tem já pregadores aqui, que já, o João João já é pregador, já tem algum o Kleber, o Paulo, já são mas vocês que lá irmão também é pregador, né? Então já começa a fazer ali, a esboçar algum sermãozinho, então tem na apostila, o sermão textual, o temático, o expositivo, para na próxima aula para darmos uma olhada, tá? Cada um faz um esboçozinho de sermão para nós estarmos na próxima aula dando uma olhada. Então, vocês já têm a praticidade, já é mais fácil, mas vocês que ainda não têm, faz um esboço para possamos estar sempre observando na próxima aula. Mas a gente tem que fazer também, pastor. Achar que tá bom, mas falar, aqui tá bom. Tem que aprimorar, né? Até na EBD você pega um contratempo, quando tem que dar um. Eu não sei nem como que Está sempre aprendendo, né? Pelo começo. O dia que ele tudo de novo. É só você pegar essa sequência aí. Exato. Pega a sequência e começa pela sequência. Isso A mochila, né? Aí quando fala na conclusão, a conclusão é sem dúvida o elemento mais poderoso de todo o sermão. Se não for bem executada, pode enfraquecer ou até mesmo destruir o efeito das partes interiores da mensagem. Alguns pregadores, porém, se esquecem da importância da conclusão. É como resultado, seus sermões, embora estejam cuidadosamente preparados, nas outras partes, fracassam um ponto crucial, porque a conclusão vai ser o fechamento total do seu sermão. É uma coisa muito importante que eu vejo às vezes muitos pregadores deixar isso de lado, é que a primeira coisa que você faz na pregação é você trazer o texto, né? Trazer um versículo, para você orar logo depois. Quando você está falando da palavra de Deus, então você precisa orar e agradecer pelaquela palavra. E tem muito pregador que ele vai entrando e esquece da oração. Isso aí é importante demais. Você está falando, você tem que estar pedindo a Deus ali que esteja te orientando, te iluminando, te usando, para que você possa ter autoridade revestida dele para você falar da palavra. Você tem que orar, pedir a ele e entregar para ele. Tem muito pregador, um pregador que vai se entusiasma, vai embora e vai de palavra a texto e vai embora e esquece que a oração é a conexão que você tem com E você fala o próprio Deus. João, você fala também assim, eu gosto do Bruno, não deixa de citar Jesus Cristo. Não, toda oração você tem que terminar com Jesus Cristo, né? É em nome de Jesus que nós Em nome estamos de aqui. Jesus. Aqui nos fala, né, que uma boa conclusão pode às vezes suprir deficiência de outras partes do sermão ou servir para aumentar o seu impacto. Devido à importância vital da conclusão, o ministro do Evangelho deve ter o máximo cuidado na sua preparação, buscando por todos os meios possíveis dar força e poder à impressão final. E a conclusão você vai estar fortalecendo tudo aquilo que você falou, foi discorrendo durante o esboço do seu sermão. Na conclusão você vai estar ali dando o quê? O checkmate, ali para que a pessoa venha estar tomando posição, uma reflexão daquilo que ela ouviu. Ali ela precisa, na conclusão, ela precisa tomar um impacto. E todas as pessoas que ouvem o Evangelho, ela toma uma decisão. De aceitar ou de negar. Ela tomou uma decisão. Mas na conclusão ela precisa estar bem clara na mente dela da responsabilidade que ela está tomando ali.
E não é mais o peso do pregador precisa sair dele e ser lançado em cima daquele que ouvinte. A pessoa tem que sair dali com aquilo martelando na sua cabeça. Opa, eu estou saindo aqui consciente, porque hoje o espírito neguei, não abriu o coração para Jesus. Ele tem que sair consciente que aquilo martelando na cabeça, martelando mesmo, porque ele tomou uma decisão. E a conclusão precisa ser bem assim, temperada, bem ali ministrada, não pode ser uma conclusão agressiva. No caso seria convencer, não criar dúvida. Não criar dúvida. Você tem que esclarecer. Esclarecer. Não deixar dúvidas. Não, a pessoa vai dúvida. Ela tem que sair convicta da decisão que ela tomou. Tá? As formas de conclusão. Há diversas formas de conclusão. À medida que analisamos, convém lembrar que o emprego de uma particular varia de um sermão para sermão, dependendo do tipo de mensagem e seu conteúdo, bem como do estado de condição dos ouvintes. Repito, haverá ocasiões em que é bom combinar duas formas na mesma conclusão. Recapitulação. Na conclusão, você pode fazer uma recapitulação breve do seu sermão. Você pode fazer aí uma recapitulação breve de tudo que você falou. Usa-se esse tipo de conclusão quando a mensagem consiste em uma série de argumentos ou ideias, exigindo dos ouvintes muita atenção. A linha de pensamento do pregador. A reformulação das ideias principais serve para lembrar os aspectos básicos da mensagem e preparar o povo para o seu impulso final. Nessa recapitulação breve, você vai estar elucidando algumas coisas, às vezes, que ficou em dúvida na mente do ouvinte. Aquilo que estava em dúvida ali em alguns tópicos, nessa recapitulação, você vai estar esclarecendo aquela dúvida que pode ter havido na mente da pessoa. E a recapitulação não é a mera repetição desnecessária das divisões principais, mas uma ênfase da verdade principal apresentada durante a mensagem, de modo a colocá-la em foco. Em geral, o pregador prudente não apresenta esse resumo usando as mesmas palavras das divisões principais, mas emprega afirmativas concisas e incisivas para expressá-lo. Você vai estar trazendo ali, você não vai repetir tudo, você vai ter um resumo ali bem breve daquilo que você falou, mas de uma forma bem esclarecida, uma forma bem incisa, para que a pessoa possa sair dali sabendo da responsabilidade que foi jogada. Ele vai sair com a brasa ali queimando. Ele vai fazer com essa brasa ali é ele agora com Deus. Uma coisa muito simples. Você pode botar uma dúvida lá no começo do texto e concluir essa dúvida no final? Pode. Legal. Pode. Você botou uma dúvida. Eu tô assim, aí você desperta. De madrugada na pessoa. De madrugada Deus tem me falado muito onde aquele texto que é o menor texto da Bíblia que o pessoal fala que é Jesus chorou. Mas por que Jesus chorou? Lá no final você vai concluir aquele choro de Jesus. Será que é porque ele só era amigo de Lázaro? Ou porque ele chorou porque ninguém cria que ele podia fazer aquele milagre da ressurreição? Legal. Aí você traz as referências ali, Jesus chorou porque era amigo de Lázaro, e Jesus chorou por ver a incredulidade do povo ali. Poxa, se você estivesse aqui, o seu amigo não teria morrido. Aí até Maria duvidando. Eu sei, Jesus, que a gente vai voltar no último dia, não. Vamos voltar agora. É verdade. Aí você esclarece. Interessante. Eu vou voltar essa para você. Mas não a pregação dele. Deixa o Espírito Santo falar com você também. Aí a aplicação, o apelo, À medida que a mensagem se aproxima da conclusão, ela deve levar os assistentes a perguntar a si mesmo: o que essa verdade tem a ver comigo? Como meus relacionamentos no lar, na igreja, nos negócios, na minha vida, na conduta diária? Você já começa a lançar, até mesmo nos seus títulos, algumas indagações disso. Trazer ali despertar o interesse. Você começa a lançar ali já
algumas pérolas, para no final você amarrar aquilo ali. Às vezes a aplicação mais eficaz consiste em resumir o água do sermão, repetindo a proposição ou a ideia homilética. O ministro pode também entregar 2 ou 3 princípios retirados da passagem, a fim de levar a mensagem à conclusão. São várias formas, né, de você estar concluindo o seu sermão ali, já levando para o apelo final. Motivação. Na conclusão, muitas vezes, não devemos somente impor uma obrigação moral aos ouvintes, mas também proporcionar um incentivo para a resposta pessoal ao desafio apresentado. Esse incentivo pode assumir formas diversas. Em alguns casos, o pregador precisará se destilar no coração dos ouvintes o temor da desaprovação divina pelo erro ou pensamento ímpio. Outras vezes deve apelar para as ideias como amor a Deus e ao homem, coragem, força, integridade, pureza, nobreza, respeito próprio. Isso aí, na conclusão, você tem que levar ele a refletir em vários assuntos, porque você tem ali na congregação ali 200 cabeças pensantes, cada um com uma forma de agir e de pensar, e você tem que ministrar para todos, e você tem que estar lançando várias interrogações na cabeça da pessoa, que a pessoa precisa. Ali você não vai fazer sermão carapuça, você não vai dizer, não, você tem que ser não, jamais você tem que fazer sermão, você está ali para pregar a palavra de Deus e trazer, que é o Espírito Santo que vai ministrar para o coração. Você jamais venha para o público com a intenção de vir atingir alguém, jamais, porque ali você vai ser detonado pelo Espírito. Você vem com esse pensamento, Deus vai te calar. Você precisa levar a palavra dele e fazer com que ali são várias pessoas, situações diferentes, pessoas passando por várias crises, uns estão ali vibrando de alegria, outros estão ali tristes, outros estão passando por um momento de dificuldade, outros ali são várias pessoas. E você tem que trazer de uma forma abrangente e trazendo várias situações para que todos possam estar o quê? Saindo todos ali com um só objetivo: ouvir a palavra de Deus. Me santifiquei, tive um conselho, ali várias decisões serão tomadas. Você não é metodológico? Não. Você não está ali para. Não está aí para acusar ninguém. Não. Mas já é uma boa pergunta. Tá? Motivações. Podemos aqui, né? Quando fala seja por objetivo sermão, o pregador deve reunir na sua conclusão todas as linhas principais de pensamentos apresentados na mensagem. Existe uma resposta adequada em cada atitude ou ação. Portanto, o ministro deve estar muito atento à conclusão para que esses momentos decisivos, suas palavras sejam tão diretas e vigorosas o quanto possível na mente do ouvinte. Tá? Em sintonia com Deus, você iria ser usado por Deus para que estar atingindo o propósito de Deus na vida daquela pessoa. Aquela pessoa ouça o sermão e faça uma reflexão. Saia dali tomando uma atitude. Preciso ter uma vida de consagração, preciso ter uma vida de alguns acertos. Se eu falei alguma coisa que não foi bem para o meu irmão, preciso ali consertar com ele. Um momento de perdão, um momento de. As pessoas precisam sair dali tomando uma atitude de conselho, uma atitude de estar ali sendo. E se uma escreve fazendo assim, outro escreve? Oi? E se uma escreve fazendo assim? Tipo, concorda, outros fazendo assim. Pode ocorrer isso. Mas você saber se está no caminho certo, né? Oi? Você está aí para pregar a palavra. Você é do Espírito Santo. Ele vai convencer ou não? Orientação do Espírito Santo. Muito vai guiar, né? Vai ser assim. Tá. Pastor, Oi. o senhor está afim, não? Vocês podem ligar, se for o caso, Não, a falta de
Aí ele até falou que eu estou no período andropaulo, eu tenho que estar trocando até o médico, tem que ser. Estou aqui, mas estou botei porque eu tomei. Não, eu tô falando na blusa. Você não passa frio, não? Essa aqui? Não estou sem blusa, não. Essa aqui é a blusa de campeão. Não, mas eu sei, ultimamente tem sentido um calor danado. E essa noite também, hoje de manhã a gente vai tomar o. De 1 grama, não, de 1 grama para vir dar aula. Porque 2, 3 horas da manhã eu estava sentado na poltrona que não tinha mais posição de ficar deitado. Só esperando clarear para vir para a igreja. Bordão de ficar. Aí na conclusão geral deve ser breve, tá? A conclusão não é outro sermão que você vai fazer, não. A conclusão você vai estar só destrinchando aquilo que os seus tópicos ali, de uma forma clara, de uma forma breve, para fazer o fechamento total para você vir com o apelo. Para vir com o apelo. A conclusão deve também ser simples. O ministro não deve se esforçar por tornar a conclusão elaborada ou ornamentada. Uma linguagem simples, clara e positiva, ao mesmo tempo penetrante e vigorosa, consegue melhor efeito que um discurso seco de palavras difíceis. O fator importante da conclusão é uma clareza tal que o objetivo do sermão seja óbvio aos ouvintes, ao coração e à mente dos ouvintes ali, de uma forma que você venha fazer todo aquele fechamento. Deve escolher com cuidado e atenção nas últimas palavras de conclusão. Por quê? Se você vem com um sermão belíssimo, o seu tempo, o texto, tudo ali alinhado, os tópicos, subtópicos, tudo ali alinhado. Aí vai fazer uma ilustração, aí na conclusão, se você fazer uma conclusão bombástica, você bota por terra tudo aquilo que você falou ali, 45 minutos, em 1 minuto você joga por terra tudo aquilo que você falou. Tá? Por isso que precisa ser tudo assim bem alinhado, ponto por ponto, para você fazer o fechamento total de acordo. Eu tenho uma coisa no coração que fala assim, você tem que trazer a pessoa pelo amor de Cristo, isso, não é pelo medo do inferno. Porque se a pessoa vou me render a Jesus porque eu estou com medo de ir para o inferno. Você tem que trazer, o inferno é ruim, realmente, mas o amor de Cristo é muito maior que isso. Então você tem que trazer a pessoa pelo amor dele. Você tem que trazer ele, levar ele para o medo com amor. Uma palavra de amor, fazendo que ele venha refletir ali o que é realmente o inferno, que as pessoas estão brincando. O inferno, se for ver lá, o que a pessoa, quando fala lá no final, Isaías 66, aqueles que estarão no inferno, como serão a vida deles, e fala lá que o bicho vai ficar o tempo todo comendo, eles vão todo o tempo ficar pedindo a morte, e não vão ter a morte, aquela dor eterna, como fala Isaías 66, é horrível mesmo, mas você passa a forma horrível, uma forma de amor, a pessoa vai entender, opa, o paraíso, Eu vou pelo amor. o paraíso vai me dar uma vida em paz, estar cantando, estar ali adorando, andando em ruas de cristais, ruas de ouro, porque eu vou viver eternamente um sofrimento. Né? A pessoa tem que fazer uma reflexão, levar ele mesmo a ter o temor, Eu já vi pregadores falando assim, você vai para o inferno e vai mesmo, vai sofrer. Não aceita Jesus, você vai sofrer. Então, quer dizer, a pessoa fica naquele receio. Então, tem que aceitar Jesus. Aí você já não se torna amigo dele, se torna escravo. Você vai, eu prefiro a escravidão com Jesus do que a escravidão no inferno. E não é assim. Pastor, isso agora pareceu muito com a aula de evangelismo, falando sobre como se portar com as pessoas, como alertar as pessoas do risco que elas estão correndo. Aí a gente já pega uma folhinha e essa folhinha tem todo um planejamento de algo para levar a pessoa ela mesma declarar que ela está sendo culpada. Tem várias perguntas direcionadas, perguntas planejadas para a pessoa mesmo ter essa noção de que ela está caminhando para o mal. Aí quando chega no final eu falei, então você acha que Deus, você merece o paraíso ou o inferno? A pessoa tem aquele choque.
Não, inferno não. Vai ler os fatos, porque o diabo mesmo ele não se apresenta como chifrudo lá de dente. A Bíblia fala lá em Coríntios que ele se apresenta como anjo de luz, para enganar, se possível, até os escolhidos. Né? Aí a gente tem que mostrar ele, como é que ele vai, se ele se disfarça para trazer você, para levar você para um caminho mal, de profunda, onde ali o fogo ele não se acabará, ali o enxofre, o cheiro do enxofre. Quem já sentiu o cheiro de enxofre mesmo? Enxofre queimando. Aquela pedrinha de enxofre, se você queimar ela, é uma coisa insuportável, que ela penetra no nariz, porque te sufoca mesmo. E aquele cheiro ali, o tempo do eterno ali na vida da pessoa, opa. Seria interessante, uma pergunta, você como o Gabriel falou, seria interessante se aproveitar o sermão e se colocar como exemplo. Já aconteceu. É um testemunho, né? É um testemunho. Eu escutei uma palavra num padre, foi um padre, muito interessante, ele falou do papel higiênico. O papel higiênico ele tem na prateleira o seu lugar exclusivo. Quando você pega ele, você bota ele no carrinho, no seu lugar separado. Você chega em casa, bota ele dentro de um armário separado, mas onde é que no final ele vai parar? Quer dizer, isso é o inimigo. O inimigo ele quer te mostrar as coisas boas, mas no final vai te levar para o buraco. Exato. Então, meus irmãos, nós fizemos um apanhado geral, né? Falando do tipo, tempo, produção, divisões, frustrações, conclusões, tá? E fazendo um resumo aqui, né? Que vocês possam escolher uma passagem, né? Que seja uma passagem também não difícil para vocês falarem, que seja um assunto que vocês venham abordar bem, porque se escolher uma passagem difícil de compreensível para você, imagine que vai ser no ouvido, como é que você vai passar? No ouvido daqueles que estão ali esperando de você aquele sermão, né? Que seja uma passagem clara, que vocês dominem no assunto, não escolha ainda assuntos que venham trazer polêmica, assuntos discursivos, né? O Apocalipse ele é maravilhoso de se falar, mas precisa entender, né? Que é uma forma muita alegoria, muitos símbolos, sua escatologia, muitas coisas ainda. Então, se vocês ainda não têm domínio sobre o livro de Apocalipse, então evite pegar em cima do livro de Apocalipse. Escolha passagens ainda bem simples, passagens que vocês dominem no assunto, para vocês estarem, depois que vocês têm o desenvolvimento, também na estrutura homilética do sermão, aí vocês vão estar se aprofundando mais mesmo, né? Para todo principiante, nós temos que começar o quê? No raso, né? Todo nadador, ele não começa logo a nadar em mar aberto, ele começa o quê? Ali na beiradinha, até estar fazendo as maratonas de travessia, né? É assim com todo, você começa quando aprendeu a andar de bicicleta, começou ainda com rodinha, devagarzinho, depois tirar uma, depois tirar as duas, para você ter o equilíbrio, né? E assim também na palavra de Deus, no sermão, para que vocês possam estar se aprofundando. E nunca deixe de estar lendo a Bíblia, porque a Bíblia é a base. Tá? Os livros vão te enriquecer com os assuntos, mas a base principal do seu sermão deve ser sempre a palavra de Deus. O livro nos ajuda a nos dar um sabor a mais do nosso sermão, um enriquecimento, e temos que ter muito cuidado também com os livros que estaremos lendo, né? Que tem muitos autores que só falam de heresias, não distorcem a palavra de Deus, né? Tem que ser livro de pessoas, de autores confiáveis, pessoas que antes de ler, pegar um livro, vai lá na apresentação, no sumário, aqueles que falaram do autor, como estão falando do autor, se são pessoas confiáveis, isso tudo é importante no ler. Esse ele não faz parte da maçonaria. Exato.
Porque precisamos ter mesmo em mente aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos enriquecendo. Tem muitas coisas que são terríveis, autores aí, que falam distorcem a palavra de Deus. E se você usar essas linhas, semana passada, esses dias eu corrigi um seminarista, falou na pregação, vou citar até o nome, o Charlin, de um exemplo que ele ouviu de um autor. Eu, no final do sermão, eu tive que corrigir o que ele falou, porque a pessoa que trouxe esse exemplo, que não é o exemplo que a pessoa trouxe, eu tive que no final do sermão consertar ele, depois eu falei com ele. Quando eu já tive pregadores aí falando das cartas aos Hebreus, que Paulo escreveu, mas a Bíblia não relata que Paulo escreveu. Mas eu já vi pregadores afirmando Paulo escreveu a carta aos Hebreus, então a gente tem que ficar nesse contexto aí. Há uma proximidade com a linguagem de Paulo, uma proximidade, mas não tem certeza. Mas não temos afirmação. Aí você não pode afirmar aquilo que você não tem certeza. Exato. Aí se um falou, eu vou falar que foi. Não. A própria Bíblia ali nos fala no livro, o autor não tem. Aí foi da passagem, ele falou quando Jesus mandou Pedro pescar, que Jesus tinha que entregar os impostos. É a nossa obrigação que temos com a sociedade civil, nós temos as nossas obrigações. Aí ele falou, o pregador falou que como Pedro era o mais velho, precisava pagar o imposto, então que os outros discípulos eram de menores. A partir dos 18 anos não tinha aquela, não, Jesus estava passando naquela passagem ali, falando, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, as obrigações que devemos ter. E na lei de Moisés falavam que todos tinham que contribuir com o templo, a manutenção do templo, isso tudo era para. Foi falado aqui na sala aqui, os outros eram de menores, só que o Evangelho só partia de 30 anos para cima, não quer dizer. A maioridade era 30 anos, então não tinha ninguém. Nós não podemos afirmar aquilo que nós ouvimos, se uma pessoa falou, você não pode afirmar aquilo. E o contexto mesmo do texto não fala sobre isso. Né? Aí eu, com muito carinho, com muita sabedoria, no final eu falei, não, eu quero explicar aqui uma passagem que ele falou, que não está na categoria, muito carinho, né? Com muito carinho. Aí depois eu falei também com ele, né? Aí você tem que fazer também com carinho aquilo que você vai explicar também, falar, porque você não pode desabonar a pessoa ali da. Mas eu começo a ficar falando assim, calma. Corrigir, né, pastor? Corrigir tem que ter um certo cuidado, como vai falar, o pessoal pode interpretar como, tá brigando, não. E Efésios mesmo fala que nossa palavra tem que ser temperada. Até para corrigir, você tem que trazer uma palavra suave, uma palavra branda, uma palavra que venha trazer. A exortação tem que ser com equilíbrio, para você não trazer o desgosto no coração da pessoa, trazer uma desarmonia, trazer uma guerra. Quando você, Jesus, todas as vezes que ele trazia uma exortação, ele trazia com carinho. Ele sentava, mas com amor. Com amor. Né? Com amor. Você pode repreender com amor, a pessoa vai ouvir aquilo ali e bravo. Mas, foi bom para mim, não, muito obrigado, vai te agradecer. Tá? Eu também faço assim, por acaso. Meus irmãos, então, na próxima aula vocês possam estar cada um fazendo um sermãozinho para nós debatermos, tá? Vocês vão estar respondendo livre. Eu depois vou perguntar ao pastor Bruno se vai nos ter assim. Eu estou meio por fora do nosso cronograma, tá? Vamos ter outras aulas para que vocês possam estar cada um pregando. Aí eu vou ver com ele hoje, tá? Estamos chegando aqui a 10 para as 10. Vou dar então, estava encerrando. Dúvidas? Mas ainda tem aula de evangelização. Tem. Não, a minha aula está terminando agora, eu já vou descer para resolver algumas coisas. Dúvidas? Tranquilo. Tranquilo? Então, Deus possa dar tudo Só no dia mesmo falar. Está orando mais uma vez, agradecendo ao Senhor. Tá? Lucas, para o Senhor. Oremos, nosso Deus, Pai, pela pregação aqui.
semana